Graça e paz, queridos, bem-vindo a mais esse momento de compartilhamento da Palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial, 13 de maio, dia em que comemoramos a abolição da escravatura. Há 132 anos atrás, exatamente 1888, a princesa Isabel assinava a carta dando aí a libertação dos escravos. E é bastante significativo isso, histórico, no nosso Brasil. Mas eu quero te dizer de uma outra libertação, uma outra libertação que produz vida eterna, que ocorreu há mais de 2000 anos, quando um justo, santo, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para nos salvar na cruz do Calvário. Eu falo de Jesus Cristo. A princesa Isabel pode ter libertado os negros da escravidão, mas quem trouxe a verdadeira libertação para a humanidade chama-se Jesus, que dividiu a história ao meio, né? E divide também a nossa história, porque nascemos nesse mundo criaturas e nos transformamos filhos a partir do reconhecimento de Jesus como Salvador das nossas vidas. E eu quero me servir de um texto que está em Romanos, bastante conhecido, capítulo 6, versículos 22 e 23, que diz o seguinte: agora, pois, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas são as boas novas do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, a verdadeira libertação. Foi aí que começa a nossa história de redenção. Jesus veio a esse mundo, se identificou conosco, nasceu nesse mundo 100% homem, sendo 100% Deus, mas abriu, segundo a palavra, mão dos seus direitos que tinha como Deus. Antes, feito na figura humana, foi se humilhando tanto até tomar a morte de cruz, e a morte de cruz para nos salvar. E nos libertou assim daquilo que nos condicionava à morte eterna. A morte que a Bíblia se refere não é somente a morte física, mas também a morte da alma, que é da total separação de Deus. A palavra de Deus diz que nós éramos pecadores, estávamos debaixo da ira de Deus. É interessante observar um versículo muito especial que nós temos aqui, onde Paulo também enfatiza uma libertação extraordinária pela qual nós passamos, que é justamente a libertação dos nossos pecados. Ele fala no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 21, ele diz que nós estávamos praticamente mortos em nossos delitos e pecados, mas pelo seu muito amor com que nos amou, ele nos libertou, nos tirou do espérito da morte para a vida no Senhor. E o texto diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E é sobre essa salvação que enfatizamos. O fato de sermos reconciliados com Deus e assim sair do império da morte para a vida. Nesta oportunidade eu falo de vida, eu falo dessa verdadeira libertação, porque às vezes nós achamos que o pecado é pura e simplesmente algo que cometemos, que desagrada e depois passa. O pecado é o maior problema da raça humana. É verdade, porque o nosso maior problema não é as condições financeiras, não é nem a liberdade de ir e vir, que às vezes somos tolhidos. O nosso maior pecado não é a enfermidade, não é nem a falência física, a chamada morte física. O nosso problema de grande monta é o pecado que nos separa de Deus. Não adianta nada o homem ganhar a vida toda e perder a sua alma. Para isso Jesus veio ao mundo. E para isso, nesse dia 13 de maio, celebramos como libertação, uma libertação eterna feita por completo na cruz. E o mais extraordinário, que é a única coisa que precisamos
para poder estarmos incluídos nessa libertação é a fé, mediante a graça de Jesus. A palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos. Não vem de obras, não vem de mérito, se bem que temos obrigação de uma vida ética, de uma vida pautada em bons princípios, em santidade, longe do pecado. O que é o pecado? É fazer o contrário àquilo que Deus estabelece. O significado da palavra pecado é pegar o caminho contrário. Em Deus nós aprendemos o caminho da cruz, da eternidade, aprendemos o caminho da graça, da comunhão com o Senhor e passamos a ter uma esperança de vida eterna. Lamentavelmente, muitos escravos que foram libertos pela abolição da princesa Isabel não tiveram oportunidade de conhecer Jesus como Salvador. Mas vivemos numa época em que esse evangelho está sendo pregado em todos os cantos para testemunho, e estamos diante de uma grande promessa que Jesus nos fez, a de voltar para buscar aqueles que creem. Por isso eu compartilho com você essa palavra e desejo que você, do fundo do seu coração, pense nisso. Você pode estar com qualquer dificuldade na sua vida, com qualquer impedimento, mas que nunca tenha sobre sua vida um impedimento de chegar a Deus. E a Bíblia diz que o único caminho seguro para chegarmos a Deus é Jesus. Ele mesmo disse, e dias atrás falamos, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é por Jesus. E ele veio até nós, para que nós pudéssemos chegar a Deus. E eu oro nesse momento para que você tenha paz, para que de todos os problemas que você enfrenta nesse exato momento que pesa o seu coração, o Senhor possa te libertar. E mais que isso, possa produzir em sua vida a libertação de tudo que te pesa em termos de pecado. O Senhor é poderoso para te perdoar e nunca mais lembrar dos seus pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, por a comunhão com essa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida ao alcance dessa mensagem, que o Senhor trabalhe profundamente nesses corações. Muito obrigado e te agradecemos, Senhor, pela libertação em Cristo Jesus, que nos permitiu a vida, e a vida em abundância. O Senhor nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, pela graça de Jesus. E muito obrigado por isso, Senhor. Te agradecemos de coração e oramos por todos, no nome bendito de Jesus. Queridos, muito obrigado por esse momento, que Deus te abençoe muito. Nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, estamos de braços e corações abertos por você. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe.